Olá, sejam bem-vindos ao programa especial Nosso Esporte é o Agro, edição Rally dos Sertões, uma realização do Canal Rural e da UPL. A partir de hoje, você acompanha todas as sextas-feiras de agosto as emoções da prova e o desenvolvimento do agronegócio na região por onde a competição vai passar. A largada do Rally é amanhã, direto de Petrolina, em Pernambuco. E agora nós vamos juntos conhecer um pouco da história do Rally. O Rally dos Sertões já era considerado o maior da América Latina. Mas depois da edição do ano passado, quando contou com aproximadamente 300 participantes, entre carros, motos e outros veículos, percorrendo 7.200 quilômetros e passando por 8 estados brasileiros, se tornou o maior rally do mundo. A primeira edição do Rally dos Sertões aconteceu em 1993. Naquele ano, eram só 34 competidores em apenas uma categoria, no caso, motos. O percurso, 3.500 quilômetros, partindo de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, e chegando em Natal, no Rio Grande do Norte. De lá para cá, o Rally ganhou fama, competidores e importância. Nos últimos 30 anos, passou por 18 estados, mais o Distrito Federal, percorrendo no total aproximadamente 120 mil quilômetros, o que equivale a 3 voltas ao redor da Terra. A cada edição, a prova define um trecho do interior do Brasil como cenário da competição. São várias etapas, percorrendo milhares de quilômetros, sempre de terra batida ou de areia, com muita poeira e recheada de curvas, buracos e surpresas. A prova conta com uma estrutura gigantesca. São quase 2.000 pessoas envolvidas, entre competidores, equipes técnicas, médicos. Além disso, é montada na cidade anfitriã a Vila Sertões, uma área de 60 mil metros quadrados que se torna a casa dos pilotos, mecânicos, jornalistas, de toda a família Sertões. Ao todo, cerca de 1.500 pessoas, além de centenas de caminhões, motorhomes e carros. Uma frota aérea com 3 helicópteros e 2 aviões acompanha o percurso para garantir a segurança dos pilotos e nos proporcionar imagens fantásticas. De cima, é ainda mais encantador apreciar a paisagem de um Brasil sertanejo e suas belezas naturais. Nesses últimos 30 anos, o Rally passou pela maioria dos estados brasileiros, cortando também terras férteis e ricas na produção agrícola, soja, milho, algodão, frutas e muitas outras culturas. A prova também entrou para o calendário das famosas rotas turísticas, gerando todos os anos mais de 50 milhões de reais. Muito legal, né? E olha, o Rally dos Sertões é mais que uma competição. Existem várias etapas que a gente não vê, mas que fazem toda a diferença na hora da prova. E quem vai contar para a gente alguns detalhes é o Edgar Fabri, ele é coordenador técnico do Rally. Seja muito bem-vindo, Edgar, nesse nosso primeiro programa. Obrigado. Conta pra gente, né? Já começo perguntando quanto tempo que você tem trabalhado com o Rally dos Sertões. Bom, minha história, né? Eu estou no Rally desde 89, sempre participei como navegador, né? E a partir de 2019, um grupo de 8 pessoas, nós adquirimos lá a Dunas, que é a organizadora do Rally dos Sertões, e desde então a gente vem organizando o Rally dos Sertões. Então a prova ela sempre acontece em agosto, né? Então lá para abril mais ou menos vocês vão explorar os lugares que vocês já tinham desenhado durante o ano anterior, seria mais ou menos exatamente, isso? Exatamente, Em abril, porque as águas, né, principalmente aqui, vamos dizer, do centro-oeste para cima, as águas estão baixando, né? Então a gente começa a conseguir andar nesses lugares, né? E a prova acontece em agosto porque é o período da seca, né? Conta pra gente, quando vocês criam, né, pensam nesse trajeto, vocês passam por algumas áreas de agro, né? Hoje praticamente todo o Brasil é agro, né?
Então não tem como a gente escapar do agro e a gente conta com a ajuda de vários fazendeiros, né? Várias pessoas, muitos participam também do rally, então nos dão dicas de que trecho fazer, de que caminho fazer, né? Como montar o dia da prova. Sem o agro a gente não consegue fazer o rally. E aí tem todo um trabalho de logística, segurança, o que vocês levam em conta ainda na hora de montar esse trajeto? A gente conversa com os municípios, com os estados, para saber onde nós vamos poder passar, às vezes áreas de impacto ambiental, né? E hoje, sem dúvida, bastante área de agro, né? E toda essa produção envolve a segurança dos pilotos também, né, Edgar? Isso. Além deles estarem andando todos, quando o piloto e navegador, né, o TV, o carro, eles estão andando em carros que são verdadeiras tanques de guerra, né, gaiolas homologadas para andar não só em prova no Brasil, como fora do país, né? Nós temos 110 voluntários na equipe técnica para fazer com que esse circuito esteja fechado. Eu vou no dia, amanhã, então vou estar no alto, lá no avião, coordenando todos eles, todos estão se falando, para que manter esse trecho fechado, para quê? Para que não pegue uma porteira fechada, para que uma boiada não saia de um lugar, de um pasto para ir para outro, e para que não entre um caminhão de calcário, por exemplo, entendeu? Então a gente tem que garantir toda essa segurança dos pilotos. O que os pilotos e o que o público pode esperar dessa prova de 2023? Bom, primeiro a população de Petrolina, né, vai ser beneficiada, nós vamos ficar mais de 4 dias aí na região, né? E é uma região muito bonita, principalmente porque quando a gente faz o rally também não vem só o piloto, vem a família do piloto, tudo tal. Então, aqui em Petrolina nós temos a fruticultura, né, a manga, a uva. Então, vai ter todo esse apelo. E para os competidores é mais um rally técnico, outro rally duro. Eles vão fazer 8 dias de provas aí, chegando lá em Jericoacoara, em Cruz, na região do Preá. Com alças. Com várias alças aqui na região de Petrolina, né? E um grande desafio depois seguindo aí para a direção do Ceará. Vai ser compacto, mas bastante desafiador, né? Sem dúvida, o desafio está sempre presente. E para o ano que vem, a gente pode ter um spoiler? Já que vocês já começam a trabalhar sempre o ano antes, acho que a gente tem novidades, ou não? Bom, como a gente estava conversando um pouquinho fora do ar, né? O ano que vem ele tem mais agro do que esse ano. Se a gente falar um pouco mais que isso, vários competidores aí já vão começar a pensar por onde que nós vamos passar. Olha, muito legal. E a gente não pode saber por enquanto. Por enquanto não. Ótima competição para vocês, Edgar. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Olha, e com o tema Nosso Palco é o Brasil, a 31ª edição do Rally dos Sertões traz um roteiro totalmente concentrado no Nordeste. Será um circuito compacto, porém bastante exigente para os competidores. A cada ano um roteiro inédito, sempre com a missão de relevar um Brasil que poucos brasileiros conhecem. Em 2023, a disputa vai começar em Petrolina, Pernambuco, e terminar em Cruz, na Praia do Preá, no Ceará. Um percurso de 3.800 quilômetros, com caminhos técnicos exigentes, variados, em meio aos tesouros nacionais e áreas agrícolas. Um destaque nesta edição é que algumas etapas serão disputadas em laços, nos quais os competidores largam e retornam na mesma cidade. A competição vai começar no dia 12 de agosto, com saída de Petrolina, no Vale do São Francisco, reconhecido pelo cultivo de uvas. Neste primeiro dia, os competidores irão percorrer 246 quilômetros e voltar à cidade de início. Na segunda etapa, a maratona vai explorar o estado, que além das frutas, se destaca na produção de cana-de-açúcar. Vão ser 671 quilômetros, com retorno a Petrolina. Já na terceira etapa, serão 509 quilômetros de caminhos técnicos, com destino a Xique-Xique, na Bahia, grande produtora de algodão, soja, milho e café. E no dia seguinte, a volta será de 613 quilômetros novamente para Petrolina. Na sequência, o rally seguirá por 494 quilômetros até Crato, no Ceará, que é reconhecido pela grande produção de cana-de-açúcar, milho, tomate e banana. Na etapa 6, serão 673 quilômetros até Sobral. No penúltimo dia, a competição viaja 357 quilômetros e chega às dunas e praias de Cruz.
O Rally dos Sertões termina no sábado, dia 19, na 8ª etapa. Serão 237 quilômetros e a largada e o ponto final do rally mais tradicional das Américas 2023 será na Praia do Preá. A maratona promete subidas e descidas de serras, passagens por áreas produtivas, muitos desafios e belas paisagens. Essa prova não vai ser a mais longa do Rally dos Sertões, mas, segundo os organizadores, vai ser uma das mais desafiadoras. O trajeto é desenhado com meses de antecedência. É importante projetar cada detalhe do percurso para garantir a segurança dos pilotos e também dos moradores das pequenas comunidades ao longo da prova. Cada competidor recebe uma planilha com todos os detalhes do trajeto. Cada curva, cada obstáculo. Freia tudo, cara! Mas quando se está a mais de 100 km por hora, num cenário como esse, os acidentes são inevitáveis. E aí, tudo bem? Tudo bem? Felizmente, a maioria sem gravidade. Este ano, os organizadores esperam a prova mais emocionante da história do rally. O projetista do trajeto, do Sachs, disse recentemente sobre o percurso: não é o maior, mas com certeza é o melhor em termos de dificuldades, técnica e belezas. Os competidores que se preparem. Quando acharem que está tudo dominado, poderão ter um choque de realidade. Sertões é sobre desafios e superação. É aquela máxima do rally. Quanto pior, melhor. Faremos jus a isso, mas a recompensa virá no final. Desafio até para quem desenha o percurso. Essa é uma tarefa para o diretor de prova do Rally dos Sertões, o do Sachs, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo nesse primeiro programa nosso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom falar dos sertões no agro, né? Eu já começo perguntando, né? O Petem acabou de falar aí que não é o mais longo, mas é um dos mais desafiadores, é isso mesmo? Serão 8 etapas muito técnicas, nós conseguimos deixar a prova bem dosada. A primeira etapa normalmente sempre foi muito fácil e esse ano ela vai ser uma das mais difíceis. E aí o rally vem numa crescente da segunda à 8ª etapa. Quais as estratégias, então, para desenvolver esse trajeto da prova deste ano? A gente sempre tem que pensar na plástica, lugares bonitos, mostrar um Brasil novo que poucos conhecem e o nível técnico da prova é o principal fator. Há quanto tempo que você tem feito? Agora conta da sua história, esse trajeto aí, desenvolvido esse trajeto junto com a equipe do Rally dos Sertões. Eu corri 4 edições e trabalho nessa montagem, sou responsável por esse levantamento técnico há 23 anos. 23, aí vocês têm que deixar de correr para poder trabalhar também na prova. Eu tive o prazer de navegar 4 anos nos Sertões. São 4 anos como navegador? Como navegador. E como que faz? O que faz o navegador? O navegador, há uma brincadeira que eles falam em porcentagem, né? Como nós somos navegadores, nós puxamos para o lado dos navegadores. Fica junto ao piloto. Mas vamos falar que é meio a meio, a responsabilidade pilotagem é dos dois. essencial, mas o piloto ele tem que escutar o navegador em todas as informações. Hoje o navegador recebe o livro de bordo, a planilha, 1 hora antes da largada. Não existe mais o caderno no carro. Hoje é um tablet, então todas as informações digitais, tudo eletrônico. O navegador praticamente fica seguro, mais seguro, com a mão somente num joystick para mudar a página, adiantar a planilha ou alguma informação técnica que conste ali no livro. No caso das motos, como é que funciona essa navegação? Para a moto, realmente é uma prova muito mais emocionante, muito mais difícil, porque o piloto da moto, ele é o navegador, ele é o piloto, ele lê as informações e ele não usa uma tecnologia digital. Ainda são rolos de papéis, parece um papiro,
que com isso ele vai adiantando, a página vai virando, então ele tem ao mesmo tempo que interpretar, ler e pilotar olhando para frente. Nossa, desafiador, hein? Odu, então a gente pode definir que o Rally mostra um Brasil que poucos conhecem e que tem muito agro? Com certeza, o Brasil é um país fantástico, de dimensões continentais, mesmo trabalhando há quase 30 anos no Rally, eu posso dizer que eu conheço muito do Brasil, mas ainda tem muita coisa para conhecer. E os pilotos, os navegadores, têm essa oportunidade. Uma prova dessa dimensão, ter o prazer de passar por áreas agrícolas que acho que eles nem imaginam que tenham por esse país. E tem agro em toda a região brasileira, né, Edu? Obrigada, viu, pela participação nesse nosso primeiro programa e ótima prova para vocês. Eu agradeço e tenho certeza que todos vão conseguir acompanhar a prova nas mídias, pela televisão, que vai ser uma prova inédita em termos de nível técnico, uma das mais belas das edições do Rally dos Sertões. Com certeza vai ser uma prova incrível. Muito obrigada. Olha, agora nós vamos juntos conhecer o potencial do agronegócio dos 3 estados que fazem parte do roteiro desta edição do Rally dos Sertões. Ao longo das 3 décadas de Rally, essa é a 7ª vez que o trajeto passa por Petrolina, mas é a primeira vez que a cidade sertaneja acolhe a grande abertura. Às margens do Velho Chico, como é conhecido o Rio São Francisco, o cultivo de frutas como uva, manga e melão enriquece a região. O estado também produz feijão, mandioca, cebola, milho e algodão e se destaca na cana-de-açúcar, utilizada para a produção de açúcar e etanol. Pernambuco abriga o Porto de Suape, o 5º atracadouro público mais movimentado do Brasil, com 24,7 milhões de toneladas em 2022. Diante da proximidade com as principais usinas produtoras de cana-de-açúcar da zona da Mata Sul, o porto movimentou 57% a mais da commodity no primeiro bimestre. Pelo trajeto do Rally dos Sertões 2023 está a Bahia, outro estado brasileiro por onde o Rio São Francisco passa. É ele o responsável pela geração de energia elétrica que abastece a região Nordeste e parte de Minas Gerais. A agricultura baiana é diversificada com destaque para soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e frutas tropicais como manga, banana, uva, coco e abacaxi. O estado possui vários portos e se encontra a meio caminho da rota do Mercosul. O Porto de Ilhéus é o maior exportador de grãos do estado. Em 2022, foram mais de 142 mil toneladas de soja, de acordo com a Companhia das Docas do Estado da Bahia. Destaque também para as exportações de cacau. A prova do Rally dos Sertões termina na belíssima paisagem do Ceará. O estado chama a atenção pelo cultivo de frutas, como banana, melão, manga e coco, além de algodão, feijão, milho e castanha de caju. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, os portos Pecém e Mucuripe transportaram 8,2 milhões de toneladas em produtos de janeiro a maio deste ano. Em relação aos cereais, ao longo do primeiro semestre, o Pecém movimentou aproximadamente 370.300 toneladas. Vale lembrar ainda que o Ceará tem se destacado no desenvolvimento de energias renováveis, como a eólica e solar. O Rally dos Sertões une paixão e velocidade. E tem muitos produtores rurais que estão dispostos a encarar o desafio. Um deles é o Silmar, de Luiz Eduardo Magalhães, que é produtor de soja. A rotina diária de trabalho com a terra e a busca pela adrenalina transformaram a vida e a história deste produtor. E foi logo no ano que eu cheguei, em 94, e eu cheguei lá por acaso assim e vi aquele movimento de carro, na época tinha caminhões também, era carro, caminhões e motos, sabe? E eu olhei aquilo ali e despertou uma vontade de um dia participar e ali eu fiz uma promessa para mim mesmo, um dia eu vou participar do Rally dos Sertões.
De lá para cá já foram dezenas de provas, milhares de quilômetros pelo Brasil e 11 edições do Rally dos Sertões, incluindo o percurso histórico de 2022. Foram 7.200 quilômetros em 15 dias de corrida. É uma competição assim sadia, a gente não vê muita confusão. É confusão de ultrapassagem, de poeira, mas assim, há uma harmonia muito grande, uma formação de amizades, há um companheirismo muito grande no rally, de emprestar as coisas, de ser solidário um com o outro, de ajudar. Sabe, isso é muito bacana no rally. Os produtores rurais de Luiz Eduardo Magalhães e da região do Matopiba, que vão participar da competição, assim como o Silmar, defendem que o agricultor sai com vantagem na corrida, já que o terreno do Nordeste é algo bem familiar. E o rally é correr nessas estradas de fazenda, praticamente, né? Então, a gente já passa um tempo indo para a fazenda, voltando entre uma fazenda e outra, dentro da fazenda. Então, já é uma corrida, né? Só que com segurança limitada, com trânsito. Então, a gente não pode, muitas vezes, acelerar tudo que a gente tem vontade, sabe? E no rally, a gente tem essa liberdade. Em meio às adversidades do clima e desafios da estrada, a superação é o maior prêmio de quem escolheu a corrida como estilo de vida. Para mim, mais em superação, sabe? É poder ir, participar e chegar no final todo dia. E isso, para mim, é o principal, é superar os desafios que a vida impõe isso todo dia para a gente, né? Boa corrida para você, Silmar, e boa sorte para todos os competidores. E quem está aqui conosco para bater um papo é o Renato Serafim, ele que é diretor de marketing da UPL. Serafim, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Como está? Muito obrigado pelo convite. Eu, em nome da UPL, gostaria de agradecer muito esse projeto que estamos fazendo junto, de enaltecer o esporte e ligar o esporte ao agro, que são as nossas duas paixões nacionais. Né? Exatamente, né, Serafim? A UPL tem apoiado o esporte e agora, junto com o Rally dos Sertões, como é que surgiu esse projeto? Acho que o primeiro projeto que nós tivemos na UPL, a ideia foi patrocinar a Copa do Mundo, né? O maior evento esportivo. A UPL estava lá, principalmente levando os agricultores do mundo para mostrar o trabalho. E vendo isso, nós acreditamos que o esporte é a melhor maneira de nós vendermos o agronegócio e vendermos o agricultor. Eu sempre digo na UPL que o nosso lema é fazer do agricultor o herói de nossa história. E eu acredito que o esporte ajuda a nos contar essa história para um público que não vive agricultura, né? No Brasil, nós temos 220 milhões de pessoas e 5 milhões de agricultores e pecuaristas. Nós somos uma minoria infinita e acredito muito que o esporte pode nos levar a vender a nossa imagem e mostrar todo o trabalho que nós fazemos de gerando riqueza, gerando empregos nesse país. E o Rally dos Sertões vem complementando principalmente por 3 coisas que eu acho fundamental. Primeiro, 20 a 25% de quem corre o Rally dos Sertões estão ligados ao agronegócio. O segundo, uma opinião pessoal minha, eu acredito que o Nordeste será a próxima fronteira agrícola do Brasil. Porque o Nordeste você tem bom solo, você falta clima, mas lá nós temos sol e vento. E sol e vento são elementos fundamentais para se produzir energia, eletricidade. E com eletricidade e energia nós podemos fazer o Nordeste ser um grande polo de agronegócio. E o terceiro é toda a condição logística do Nordeste de ser exportador de alimentos, né? Ano passado o Nordeste foi a região que mais cresceu em termos de exportações agrícolas. São 25 cadeias agroalimentares do Nordeste que nós exportamos para o mundo, que vai desde a soja até o óleo de palma, até flores, até frutas e uma diversidade incrível que nós podemos mostrar através do Rally dos Sertões, toda essa pujança e toda essa oportunidade que nós temos que explorar, né? Eu acredito muito que a agricultura é o maior alavancador de riqueza desse país. Se você pegar todos os municípios que têm IDH alto no Brasil, é que a agricultura tem um papel fundamental.
E o melhor jeito da gente aumentar o IDH do Nordeste é através da agricultura. E o papel da UPL e do Rally dos Sertões é a gente mostrar para o público essas potencialidades. Tem muito produtor que está correndo, então existe esse interesse do produtor rural no esporte também, né? E é muito legal isso, né? A gente vê, além de produtores rurais, além de a gente ver donos de distribuição, né? O Silmar a gente acabou de ver o Silmar, né? É o distribuidor da UPL, né? Faz esse trabalho conosco. E as similaridades que tem o agricultor com o esporte, né? Você o rally não é só velocidade, né? Para você correr um rally, você precisa de planejamento, você precisa de investigação, você precisa de estratégia, você precisa de determinação. E você sabe que nem sempre você vai ganhar as corridas. Você vai ter fracasso, você vai ter incerteza. E a vida do agricultor é isso, né? Então eu sempre falo, né? O agricultor e o esportista é muito parecido, porque não dá tempo para chorar. Se a gente perder uma safra, nós temos que levantar no outro dia e correr de novo, treinar ganhando mais. E perdendo, então essa analogia é muito interessante. Né? É muito interessante, acho que nós conseguimos fazer isso no futebol, nós fazemos isso muito bem, e na corrida, né, principalmente o Rally dos Sertões, que exige essa mescla, né, de investigação, estratégia, determinação, dedicação, controle do tempo e saber que só um vai ganhar, né? Então esse para mim é muito o espírito nosso do agricultor. E acima de tudo, né, eu acho que assim, o Rally dos Sertões tem um fator que é muito parecido com o do agricultor, que é coragem, né? Você não é fácil você colocar uma semente no chão e tudo dando contra e você ter que rezar, torcer para tudo dar certo e fazer as coisas. O rally também é a mesma coisa, né? Você tem que fazer uma excelente corrida e contar com vários fatores para te ajudar a ter o sucesso que você quer. Obrigada, Serafim, que seja uma grande edição. Legal, vamos estar juntos. E hoje à noite tem a largada para a imprensa e patrocinadores. E amanhã tem a largada oficial já valendo pontos para a prova. E quem vai acompanhar tudo até o dia 19 de agosto, quando termina o Rally dos Sertões 2023, é o repórter Antônio Petrin, que tem informações para a gente direto de Petrolina. Olá pessoal, falo aqui do Porto de Petrolina, nesse cenário lindíssimo, às margens do Rio São Francisco, o Velho Chico, esse rio tão importante para a produção agrícola dessa região. Aqui é o ponto de partida da 31ª edição do Rally dos Sertões, o mais importante da América Latina e um dos mais tradicionais rallies do mundo. Nesta área aqui, nessa área gigantesca, foi montada a Vila Sertões, onde ficam as equipes participantes, onde são feitas as inspeções técnicas nos carros e realizados também os briefings com os pilotos. Enfim, o coração da prova. E hoje já acontece o que eles chamam de prólogo, uma espécie de largada preliminar para a tomada de tempo. Portanto, a adrenalina já começa a subir a partir de hoje. Já a largada oficial será neste sábado a partir das 7 horas da manhã, primeiro com as motos. Este ano serão mais de 300 competidores entre brasileiros e estrangeiros. Tem gringo que trouxe um carro, por exemplo, que vale mais de R$1 milhão. O Rally dos Sertões todo ano apresenta um percurso cheio de desafios e perigos. É uma prova, sim, de velocidade, mas também de resistência, já que a previsão do tempo para esses 8 dias é de muito calor, com os termômetros batendo aí a casa dos 32 graus. Eu e o Max Gazzi continuaremos aqui para acompanharmos as 8 etapas dessa aventura e atualizar as informações. E vocês podem acompanhar tudo no nosso diário de bordo, nas reportagens e também nos programas especiais do site do Canal Rural. Um grande abraço a todos! O nosso Esporte ao Agro, edição Rally dos Sertões, fica por aqui. Se você quiser rever este episódio e curiosidades sobre a corrida, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Te espero então na próxima sexta-feira, 1h30 da tarde. Até lá, tchau, tchau! Uma realização Canal Rural e UPL.